Hoje nós vamos falar um pouco de um tema muito importante, o sofrimento. Sobretudo quando ele nos visita. Porque quando o sofrimento acontece na vida do outro, não atinge muito a gente. Mas quando o sofrimento corta na nossa carne, a história é diferente. E por que o sofrimento é um assunto importante? Porque quem nunca sofreu, não é verdade? Não tenho a pretensão de explicar o mistério do sofrimento. Lógico, quem sou eu? Mas eu quero colocar um pouco mais de luz sobre este tema, pois o sofrimento é tanto maior quanto menos o compreendemos. Assim, quanto mais a gente compreende o mistério do sofrimento, saberemos passar melhor por ele. Todos nós cristãos devemos saber que é necessário sofrer para entrar no céu. E é o próprio Jesus quem nos diz isso, em Lucas 24, 26, no episódio dos discípulos de Emaús. Jesus faz uma pergunta, que na verdade é uma afirmação, aos dois homens que caminhavam com ele de Jerusalém para Emaús. Jesus diz assim: não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar na sua glória? Ou seja, na glória do céu. Então, se ele, Jesus, que é santo e imaculado, teve que sofrer para entrar na glória do céu, quem dirá nós, pecadores que somos, não é mesmo? Mas por que é necessário sofrer para entrarmos na glória do céu? Você pode pensar, que Deus sádico é esse que quer que seus filhos sofram para admiti-los no céu? Não, gente. Deus não é sádico. Pelo contrário, Deus é amor infinito. É o amor que supera todo o nosso entendimento. Deus é amor infinito que nossas mentes tacanhas não conseguem imaginar. É um amor impensável. Só que nós somos seres humanos marcados pelo pecado original. Egoístas, centrados em nós mesmos, orgulhosos, apegados a este mundo sensível. E assim, só através do sofrimento, da mortificação, iremos nos desapegar de nós mesmos, iremos nos desapegar dos bens afetivos, dos bens materiais, iremos nos desapegar de posição social, desapegar da glória que muitas vezes nos damos a nós mesmos. Entenderam? Porque o sofrimento faz isso. E outra coisa, existe uma preparação para entrarmos no céu. Só entrará no céu quem ama a Deus sobre todas as coisas. E é por isso que existe o purgatório. Pois se a gente não aprender a amar a Deus sobre todas as coisas aqui na terra, não se preocupe. O purgatório existe para isso.
Então, como eu disse, só entrará no céu quem ama a Deus sobre todas as coisas. Agora, se olharmos para dentro de nós mesmos, alguém pode dizer que ama a Deus sobre todas as coisas? Claro que não. Não é verdade? Amamos tantas outras coisinhas do que Deus. Não é verdade? Por exemplo, amamos os bens materiais que possuímos, o dinheiro, os bens afetivos, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos de sangue. Amamos nossos projetos pessoais, muitas vezes nossa posição social, entre tantas outras coisas que nós amamos, muitas vezes mais do que Deus, tragicamente mais do que Deus. Então, é por isso que Deus permite os sofrimentos, as tribulações. Para quê? Para que sejamos purificados, para estarmos prontos para então entrar na terra prometida, entrar no céu, entrar na felicidade plena da Trindade Santa. Em João 11:4, quando as irmãs de Lázaro, Maria e Marta, mandaram avisar a Jesus que seu irmão encontrava-se enfermo, Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o seu Filho seja glorificado por meio dela. Então, gente, o sofrimento, seja qual for, físico, espiritual, moral, nos faz valorizar mais a Deus, ou seja, nos faz dar mais glória a Deus, nos faz valorizar mais as coisas do alto, as coisas eternas, e nos faz desapegarmos das coisas mundanas. Sim, porque muitas vezes vamos levando uma vida desleixada, afastados de Deus, em meio a muitos pecados. Então Deus, para que não nos percamos, não percamos as nossas almas, Ele permite a tribulação. Ele permite que passamos pelo túnel escuro das provações. Seja qual for então o sofrimento que você esteja vivendo, com você mesmo, na sua família, na sua comunidade, isso é tribulação. É Deus purificando você, é Deus sacudindo você, porque Ele quer que você acorde. Deus quer nossa felicidade plena no céu. Ele prepara um lugar no céu para nós, mas para isso precisamos ser purificados. Não há outro caminho. E o caminho da cruz é o único caminho que Deus tem para nos salvar. É o caminho mais curto e mais seguro. Jesus mesmo passou por ele. Como eu disse no início, o sofrimento é tanto maior quanto menos o compreendemos. Ou seja, quanto menos a gente compreende o sofrimento, mais a gente sofre com ele, mais a gente não sabe lidar com ele. Agora, quanto mais nós compreendemos o sofrimento, sabemos vivê-lo melhor. No entanto, isso não tira a dramaticidade da vida. A vida continua sendo dramática. E você que está sofrendo, que muitas vezes chora com tristeza, achando-se, quem sabe, fraco, não desanime. Não se desespere. Jesus, Deus feito homem, também sofreu.
ele também chorou diante do túmulo de Lázaro. No Horto das Oliveiras ele disse: a minha alma está triste até a morte. Jesus também viveu a cruz. Mesmo para quem já compreende melhor o sofrimento, a vida ainda continua com toda a sua dramaticidade. O pecado continua sendo terrível. A morte continua sendo uma derrota. A doença continua sendo miséria. Satanás e seus demônios continuarão nos tentando para fazer as nossas almas se perderem. E esta vida aqui da terra será sempre uma luta. Como diz o livro de Jó, capítulo 7, versículo 1, a vida do homem sobre a terra é uma luta. Como diz o padre Paulo Ricardo, cruz tem para todo mundo. Não existe esta opção da vida sem cruz. Então sobram duas escolhas, dois caminhos. Abraçamos a cruz e caminhamos para a ressurreição, ou fugimos da cruz e morreremos esmagados por ela. Não existe uma terceira opção que a gente bem que gostaria, que é a vida sem cruz. Acontecimentos da vida, potencialmente traumáticos psicologicamente, tem para todo mundo. O segredo é como reagimos diante das cruzes da vida. Como reagimos diante do sofrimento e da dor. Este é o segredo. Como reagimos? A maturidade de uma pessoa se mede de acordo com a capacidade que ela tem de enfrentar os sofrimentos da vida e transformar esse sofrimento em alguma coisa de positivo. É essa transformação que precisa ser feita na nossa vida. Este é o segredo. Vejam, as crianças também sofrem, só que elas esperneiam e não sabem o que fazer com o sofrimento. Os adultos também sofrem, mas existem dois tipos de adultos. Aquele que sofre e o sofrimento é simplesmente destruidor para a sua vida, ou seja, o indivíduo sofre e transforma o sofrimento em depressão, em carências, em agressividade, em desordens sexuais, em uso abusivo do álcool, enfim, em coisas que fazem mal a ele. Mas há também aquele que sofre e é capaz de abraçar a sua cruz e transformar essa cruz em ressurreição. Este é o caminho que, com o auxílio da graça divina, intercessão de Nossa Senhora, de São José, de toda a Igreja, devemos procurar seguir. Gente, o foco de Deus é a salvação de nossas almas. Precisamos compreender e absorver isso no cotidiano de nossas vidas. Assim, entre uma vida tranquila aqui na terra, mas que vamos se perder, mas que vamos a passos largos para o inferno, e uma vida com tribulação, sofrimento, mas que vamos nos salvar, que vai nos levar para o céu, Deus certamente vai permitir a segunda opção, a vida com sofrimento, mas que nós nos salvemos. Jesus sofreu por amor a cada um de nós na cruz. Amemos o Senhor de volta na nossa tribulação, no nosso sofrimento, na nossa cruz, por amor a Ele também. Afinal, amor com amor se paga. A aridez espiritual, as tribulações, são ocasiões muito propícias para demonstrarmos a nossa fidelidade e o nosso amor a Deus, unindo-nos espiritualmente
ao Cristo crucificado, para que nessa união o nosso pequeno sofrimento tenha valor infinito diante do poder infinito de Cristo. Por amor a Ele, pela nossa conversão, pela conversão dos pecadores do mundo inteiro.